E aí, meus alunos do segundo ano, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu, como eu disse lá no grupo, muita saudade de vocês. Essa loucura que a gente está vivendo, né? Mas vamos tocando. Alguns recados. Volto a repetir que enquanto as apostilas não chegarem, eu estou fazendo dessa maneira. Eu estou fazendo uma aula expositiva. Assim que as apostilas chegarem, eu vou cobrar exercício ou alguma outra atividade. E logo mais quero um dia fazer uma aula online com vocês. Tudo bem? Então essa semana ainda não vou cobrar nada de vocês. Assim que houver essa possibilidade, eu os aviso com antecedência. Podem ficar tranquilos, tá bom? Então hoje nós vamos falar de Idealismo e Realismo, Thomas More e Nicolau Maquiavel. Antes de falar dos dois, eu vou falar da obra mais importante dos dois. Eles têm outras obras, mas as mais importantes são essas que eu vou mostrar para vocês agora. Thomas More, ele fez um livro, A Utopia. Né? Eu vou explicar daqui a pouquinho, tudo bem? Nós vamos falar bastante desses autores. E O Príncipe do Maquiavel, tudo bem? É a obra mais famosa dele. Eles vivem num período parecido, ali por volta de 1500, né? Os dois têm cargos parecidos na política, né? Passam por situações diferentes. Em algum momento são perseguidos, em outros eles são ilustres, né? O Moros, Thomas More. Na apostila de vocês está Moros, mas está errado, é Thomas More. Esse livro, A Utopia, é um livro fantástico. Eu sou suspeito, eu adoro esse livro. Então vamos já diferenciar o pensamento de um e de outro, né? O Thomas More, ele pensa da seguinte maneira: ele é idealista, então ele pensa numa realidade desejada, né? Idealizada, né? O que seria uma sociedade ideal. Quando ele faz o livro A Utopia, ele cita uma ilha, um lugar onde as pessoas teriam uma vida plena, de liberdade, de responsabilidade sim, mas com mais liberdade, sem um Estado controlador, né? Ele era um crítico do Estado. E nesse lugar, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, vocês vão falar: nossa, que lugar maravilhoso, né? Eu gostaria de morar nesse lugar. Quando eu tive contato com esse livro, eu era muito jovem. E eu lembro que eu conversando com meu irmão, falei: nossa, que coisa mais linda, tal, né? E virou, entre aspas, um verbete, né? Uma coisa assim, comentada, a questão da utopia. Vocês ouvem muito falar da palavra utopia. Isso é utopia, isso é utópico. É como se fosse impossível de se realizar, certo? E esse livro potencializou esse pensamento. Já havia esse pensamento, mas eles não usavam essa palavra. E aí essa palavra virou sinônimo de aquilo que não é possível, né? Vocês devem conhecer aquela frase famosa, né? Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Então, eu indico esse livro para vocês, né? Lá vai falar de uma sociedade em que os bens materiais não têm importância nenhuma, a razão é importante, mas os bens materiais não. O ser humano seria respeitado ali, as pessoas respeitariam umas outras. Então, é um livro fantástico. Aí, alguns vão falar: professor, mas isso é comunismo? Veja bem, nós estamos ali em 1500, né? Essa idealização de comunismo, você podia ter a palavra comunhão, das pessoas vivendo juntas, mas a palavra comunismo ainda não existia plenamente, né? Porque essa palavra ia surgir já com o Marx, né? Lá na frente. Ainda iam passar uns 200 e tralalá anos, né? Um pouco mais. Então, só para não sair dessa ideia, eu tenho um amigo que usa de vez em quando essa palavra, né? Outro dia, mas isso é utópico, tal. Eu sempre sou um pouco questionador nesse sentido, né?
às vezes as pessoas, ou por preguiça, ou por pensar de forma diferente, sempre já jogam essa pecha, né? Não, isso não é praticável, isso é impossível, isso é idealismo, isso é uma ideologia que não faz o menor sentido. Se muitas pessoas na história pensassem assim, a história não tinha mudado, né? Então, às vezes depende muito da atitude de uma pessoa. Aí, para confrontar isso que eu falei para o meu amigo, eu disse a ele: nós praticamos várias utopias, pequenas utopias, todos os dias. Quando, às vezes, o próprio pai não acredita num jovem, ou uma pessoa não acredita, e nós dizemos assim: não, ele tem capacidade sim. E quando esse jovem alcança seus objetivos, né, você fala: poxa, parecia impossível isso acontecer. Mas aconteceu. Quando algumas mudanças na nossa sociedade nos parece impossível, você fala: não, a história vai mudar, já está mudando. Então, quando você se propõe a conhecer a sociedade, você vai ver que algumas pequenas utopias são possíveis. Parece uma contradição, mas não é. Então, na sua vida, você vai vivenciar algumas coisas que vão te falar: não, isso não é possível, não, isso não é praticável. Você nunca deve pensar assim. Você tem que acreditar. Acreditar e agir. Pensar, acreditar e agir. Se você só pensar e não agir, não vai adiantar nada. Se você agir sem pensar, também não vai adiantar nada. Então você precisa ter muito claro o que você quer atingir. Tudo bem? Então, idealismo seria uma sociedade idealizada, desejada, né? E isso fica muito claro no livro Utopia. Então, para aqueles meus alunos que adoram ler, eu acho que é uma leitura fantástica. Inclusive, vou guardar meu livro aqui, quem sabe daqui a algum tempo. Né? Vocês encontram isso em PDF, né? Vocês podem ler isso aí, uma leitura aí nesses dias aí que vocês têm tanta atividade para fazer, né? Que não resta muito tempo para ler, né? Não é fácil. Bom, então eles estão vivendo numa época de renascimento, né? Em que começa a haver uma cisão do pensamento religioso, né? Que tudo era por iluminação divina, da ideia de razão, né? Por volta de 1435 a 1455 há uma mudança na sociedade. Nós começamos a sair, é óbvio que isso é um processo, não há uma cisão assim, a partir de hoje é isso, não é um processo. A história, ela vive de processos. Então, começa a se distanciar, o homem começa a se reconhecer enquanto agente da sociedade, né? As obras começam a ter nomes, as pessoas a ciência começa a ser um pouquinho mais respeitada. Óbvio que isso é um processo longo, muitas pessoas morreram por conta disso, né? Para a ciência se efetivar. O Estado ele estava junto com a religião, né? Então esse processo de distanciamento da religião ele vai acontecendo aos poucos, né? Então o estado renascentista é como se o ser humano renascesse de novo, o homem renasce. Desculpe. Então é um renascimento do homem e a razão, as ações humanas são muito mais pautadas na razão do que no divino, no absoluto, né? Que no caso seria Deus ou a religião, né? Que não mais por uma idealização, uma providência divina, e sim os homens começam a alterar. Mas nós não podemos esquecer que nós ainda estamos num período aí de formação dos estados ali na Europa, e ainda temos muitos reis, muitos príncipes e tudo mais. Então, separando um de outro. Agora eu vou falar do Maquiavel. O Nicolau Maquiavel, ele é o realista, ou seja, ele vê a sociedade como ela é, né? Ele analisa sua análise política, ela tem a ver com o que está acontecendo ali naquele momento. Ele se aprofunda na análise política, ele se aprofunda na ideia de que a política é um fim em si mesmo. Ele fala muito do virtu, são dois pensamentos dele muito importantes, que é o virtu e a fortuna.
ou seja, virtude seria o cidadão que teria qualificações, teria pré-requisitos para liderar, para ser um príncipe, para ser um nobre, e a fortuna seria assim que, entre aspas, valeria qualquer coisa para alcançar seus fins e seus objetivos. E ele explica isso, né? Ele explica como isso se dá na realidade. Ele explica isso como que o soberano tem que agir, como que o povo, o que acontece no meio social daquela época. Ele vai analisar toda essa política e vai ser muito claro e realista. É a sociedade que está ali. Ele é prático, né? Ele é pragmático, diferentemente do Moros, que é idealista. Então, o Maquiavel ele vai avaliar a sociedade exatamente como ela é, e ele vai se aprofundar na questão política. Ele vai mostrar como como são os reis, como o príncipe tem que agir, como ele tem que pensar os seus súditos, a relação dele com os seus súditos, e ele vai engendrar tudo isso na cabeça dele, certo? E ele vai ser embaixador também, como o Thomas More. Os dois tiveram uma profissão muito parecida. Agora, é óbvio que a análise deles de sociedade é distinta, é diferente, né? E aí vem a pergunta que está na apostila aí que vocês vão estudar. O Maquiavel é maquiavélico, ou seja, o aprofundamento do pensamento dele, ele faz isso porque ele está pensando em como agir ou ele age pensando como é a sociedade. Ele está avaliando como a sociedade é. Não necessariamente ele é maquiavélico. É meio louco isso, falar que o Maquiavel não é maquiavélico. Ou seja, ele vai estudar como a coisa se dá naquele momento, a realidade, os fatos em si, né? A realidade ela é fato, é isso aí. Então ele vai avaliar isso, ele vai avaliar como que a política realista acontece naquele momento histórico, como se dá a política de um rei e de um Estado, que ele vai avaliar também, ele vai separar o Estado religioso do Estado absolutista, que é o Estado daquela época, ou seja, o rei manda e acabou, né? O Estado absolutista é isso. E, no caso, esse Estado ele começa a se modificar. Por quê? Porque começa a haver uma cisão, aos poucos, do cristianismo. Que cisão é essa? O Estado nem sempre vai ser mais totalmente religioso. O Estado sempre esteve muito ao lado da religião, mas a partir do momento da mudança do Renascimento, a razão ela é impulsionada e fortemente colocada como o princípio mais forte. Então, nesse momento, nesse processo, haverá um distanciamento do Estado da religião. Então, o Maquiavel ele vai avaliar isso, né? Ele vai avaliar o Estado de uma forma e da outra. Ele vai fazer uma cisão para analisar isso e vai falar politicamente como isso se dá. Voltando à pergunta, Maquiavel é maquiavélico? Eu vou citar um exemplo. O que seria uma pessoa maquiavélica? Uma pessoa maquiavélica é uma pessoa que pensa exatamente o que ela vai fazer antes. Eu estou falando isso do ponto de vista individual. Uma pessoa maquiavélica é aquela que engendra tudo. Engendrar o que é? Pensar antes, bolar antes, fazer uma engenharia de tudo o que vai acontecer. Uma pessoa maquiavélica, ela age assim, né? Uma pessoa que é naturalmente verdadeira, ela não precisa agir assim. Ela é o que ela é. A maquiavélica, ela aparenta ser uma coisa e a outra. Então, tudo que ela faz, ela tem um engendramento na cabeça dela, né? Eu conheço algumas pessoas maquiavélicas, mas isso é um outro assunto. Um dia a gente conversa com isso pessoalmente. Mas aqui, voltando para o Maquiavel. O Maquiavel é fantástico. Ele, do ponto de vista de análise da sociedade que ele vivia, o realismo, né? a prática, mas o pragmatismo dele é que ele vê a sociedade como ela é. Ele não idealiza que quer uma sociedade melhor e vai mostrar isso. Não, como o Thomas More. Desculpe. O Thomas More ele vai pensar essa sociedade idealizada. Como seria melhor se não houvesse isso, se houvesse aquilo. Então, o Thomas More é fantástico. Os dois são fantásticos, né? O realismo e o idealismo, né? Tem um autor brasileiro que me fugiu agora, um autor nordestino, me fugiu o nome dele agora, Suassuna,
ele dizia que ele era um realista esperançoso. Eu acredito que eu sou um realista esperançoso, né? Mas para você ter esperança, você precisa entender o que está acontecendo na realidade. Mas hoje em dia é muito fácil falar isso, né? É óbvio que nós estamos falando de 1500, né? Algo em torno ali dos anos idos ali de 1450 a 1550. Nós estamos nesse momento da história. Então, hoje falar sobre isso é muito fácil, né? Mas é bom vocês terem a noção do que é idealismo e do que é realismo. Certo? É muito importante ver autores, né? Inclusive vocês vão ver autores nessa linha do ponto de vista da literatura, vocês vão ver isso com a Salete provavelmente, ok? Então agora, feito isso, basicamente esse seria a nossa aula de hoje, né? Então eu vou de novo mostrar aqui os livros para vocês. Thomas More, Utopia, livro fantástico. O Príncipe é uma obra que você precisa ler, é importante você ler, vai te ajudar muito a entender a política, as ações políticas. Alguém que queira entender de política tem que ler O Príncipe, é fundamental, né? Para você analisar o que ocorre. E digamos que ele vislumbrava muito do que ocorre hoje. Algumas coisas que ocorrem hoje você vai falar assim, poxa, nossa, essa semana mesmo aconteceu isso, né? O Supremo está mandando um pedido de impeachment, o Maia abraça o Bolsonaro, tem o Centrão, os investimentos nesse grupo lá, tem mais ou menos 200 deputados, com mais uns 20 dá o grupo ruralista. Então vocês vão observar o que vai acontecer, já dá para ter uma ideia do que vai acontecer, né? O que é, digamos aí, perigoso aí, essa aproximação é que você pensar um ministério que cada vez tem mais militares, ainda bem que uma parcela dos militares não o apoia, porque nós que conhecemos a sociedade, estudamos isso, e quero que vocês também tenham essa capacidade de enxergar essas coisas, é muito preocupante. Quem já viu um processo ditatorial de Estado, de governo, como eu vi, mesmo jovem, é muito preocupante isso, né? E os acordos estão acontecendo aí por baixo do pano, e muitos deles nós não temos acesso, né? Quando foi mandado para o Congresso aquele decreto sobre a calamidade pública, a partir daquele momento o governo poderia gastar quanto ele queria, sem fazer nenhum tipo de licitação, sem nenhum tipo de controle. E tem autorização para gastar quando há uma pandemia, por exemplo, que é o caso. Só que isso foi para o Congresso, calminho, tranquilo, pouco se falou sobre isso, foi aprovado a toque de caixa, e o governo teve autorização para gastar. Nós estamos falando aí de algo em torno da ordem aí de 489 bilhões. Não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro. Então, nós vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos da nossa sociedade atual. E aí, qual é a sociedade que nós gostaríamos de ter e qual é a sociedade que de fato nós estamos vendo, né? Por isso que eu acho que é bom deixar esse pensamento para vocês, né? Se eu pudesse dar um conselho para vocês, você, não necessariamente você vai conseguir mudar o mundo, mas primeiro você precisa mudar você, né? Você precisa mudar você precisa pensar, refletir, né? E mudar primeiro você, para você começar a olhar ao seu redor. Do seu redor vai aumentando do local para o global. E isso vai aumentando proporcionalmente à medida que você vai tendo mais conhecimentos, né? Então, assim, é sempre importante enxergar os fatos em si, como funciona a política, como funciona a nossa sociedade, e ao mesmo tempo você também deve idealizar o que você quer para a sua vida, para a sua família, para a sociedade que você deseja, que você almeja ter um dia. E parte dessa sociedade vai depender muito de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ter uma grande capacidade, já têm alguns, e vão aumentar essa capacidade que vocês têm de enxergar a sociedade. Eu prometi isso para vocês no primeiro dia que eu ia dar aula de sociologia para vocês. E então, o que vocês vão fazer ao passar do tempo? Vocês vão enxergar cada vez mais.
E também, de certa forma, vocês vão poder intervir e lembre-se, primeiro mudar a mim, ao meu redor e assim. Nem sempre você consegue mudar tudo, mas você consegue alterar muita coisa. Então, às vezes, nós vivemos de conseguir pequenas utopias, né? De mudar pequenas coisas que parecem impossíveis e são possíveis. Então, esse é o pensamento para a semana aí, para você pensar nisso. Morrendo de saudade de vocês, viu? Qualquer dúvida, amanhã eu estou à disposição de vocês lá, naquele mesmo horário. Pode me contactar no WhatsApp, eu vou estar à disposição de vocês, como sempre. E no WhatsApp podem me contactar quando vocês quiserem, tá? Amo vocês. Tchau, tchau.